Teologia Moral para Leigos, Padre Antônio Roio Marim. A temperança, continuação. Hoje abordaremos a sobriedade. Entendida de uma maneira geral, significa moderação e temperança em qualquer matéria. Mas em sentido próprio ou estrito, é uma virtude especial que tem por objetivo moderar, de acordo com a razão iluminada pela fé, o uso das bebidas embriagantes. Santo Tomás de Aquino adverte agudamente que, embora a sobriedade seja conveniente a todo tipo de pessoa, de um modo especial deve cultivá-lo os jovens, já de si tão inclinados à sensualidade devido ao ardor de sua juventude, os anciãos, que devem dar exemplo aos demais, os ministros da igreja, que devem se dedicar às coisas espirituais, e os governantes, que devem governar com sabedoria. Vício oposto à sobriedade: a embriaguez. À sobriedade opõe-se diretamente o vício da embriaguez, que é um dos mais vergonhosos e degradantes. Consiste no excesso voluntário na bebida embriagante pelo mero prazer, até a privação do uso da razão. Expliquemos um pouco a definição. Excesso voluntário, ou seja, porque se buscou expressamente, ou porque se previu suficientemente a perda da razão. A bebida embriagante, diga-se o mesmo do uso de narcóticos que produzem o mesmo efeito, pelo mero prazer. É essencial esse detalhe para que a embriaguez constitua uma desordem moral. Quando não se busca o prazer, mas outra finalidade que seja honesta, não seria pecado. Por exemplo, a anestesia para uma operação cirúrgica. Até a privação do uso da razão. Se esta privação é total, a embriaguez se chama perfeita. Se só é parcial, recebe o nome de imperfeita. Indícios ou sinais de embriaguez perfeita são fazer coisas completamente incomuns, que não se fariam estando em perfeito juízo, não discernir entre o bem e o mal, não se lembrar do que foi dito ou feito em tal estado e etc. Não basta a insegurança no andar, a visão dupla, etc., que podem ser produzidas antes da perda completa do uso da razão. Vale lembrar que a embriaguez perfeita, plenamente voluntária e por mero prazer, é sempre pecado mortal. Ela repugna gravemente a reta razão que o homem, por puro prazer e sem necessidade alguma, prive-se voluntariamente do uso da razão e da faculdade de recuperá-la em seguida para usá-la em um ato importante que pode surgir de improviso. Acrescente-se a isto os graves perigos a que expõe sua mesma vida, a dos outros, os males de toda ordem que dela se seguem e os bens, às vezes obrigatórios, que se omitem durante esse estado lamentável. Ainda, a malícia dos pecados cometidos durante o estado de embriaguez perfeita não se contrai no momento de cometê-los, já que não estão submetidos então ao controle da razão, mas no momento em que foram previstos antes de ocorrer a embriaguez voluntária. A embriaguez imperfeita não passa de si de pecado venial, mas diante de algumas circunstâncias especiais pode ser mortal, como por exemplo, um sacerdote ou pessoa de grave autoridade causando um grave escândalo, ou do dano que se ocasione, da intenção gravemente perversa, por exemplo, para permitir certas liberdades excessivas sob o pretexto de insuficiente controle de si mesmo, do grave desgosto causado aos pais, à esposa ou filhos. A castidade. Etimologicamente, a palavra castidade vem de castigo, aludindo ao que a razão impõe à concupiscência, submetendo-a inteiramente ao justo e razoável. Realmente pode ser definida como a virtude sobrenatural moderadora do apetite sexual. A castidade se refere à matéria principal. Para regular os atos secundários, olhares, ósculos, toques, etc., existe a pudidícia, que não é uma virtude especial distinta da castidade, mas uma circunstância dessa. A castidade é uma virtude verdadeiramente angélica, porquanto torna o homem semelhante aos anjos, mas é uma virtude delicada e difícil, a cuja prática perfeita não se chega ordinariamente senão à base de contínua vigilância e de uma severa austeridade, acompanhadas de fervente oração e terna devoção a Nossa Senhora, e grande frequência aos sacramentos. Expliquemos melhor os meios para se conservar a castidade. Estabelecemos uma dupla série, de ordem natural e de ordem sobrenatural. De ordem natural: luta contra os maus pensamentos e imaginações, luta contra os sentidos externos, não olhar, não tocar, não cheirar coisas perigosas ou excitantes da sensualidade,
fuga das ocasiões perigosas, espetáculos, bailes, leituras inconvenientes, conversações, amizades frívolas e etc. É impossível não se queimar no meio de uma fogueira, não é? Encaminhar a vida afetiva pelos caminhos do bem, vigiar atentamente e corrigir com energia os desvios do coração, mortificar-se em coisas lícitas para aprender a vencer a si mesmo quando surgir a tentação, regime alimentício sóbrio e apropriado. São contraindicados alimentos excitantes, como o álcool, o café em excesso ou guloseimas. Exercício corporal intenso, esportes, ginástica, etc. E grande limpeza e higiene. Os meios de ordem sobrenatural. Considerar a dignidade do cristão e a santidade do nosso corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu, pois, os membros de Cristo e falo-os-ei, membros de uma prostituta? Porventura não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo, que habita em vós, que foi dado por Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai e trazei a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 15. Confissão e comunhão com toda a frequência que seja necessária, não para levantar-se das quedas, mas para evitá-las quando são pressentidas. Método preventivo, não curativo, para que o pecado não lance raízes no coração e não engendre um costume vicioso que seria cada vez mais tirânico. Terna devoção a Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, invocá-la ao sentir a tentação. Trata-se de um remédio eficacíssimo, Santo Afonso Maria de Ligório nos garante. Oração humilde e perseverante. A perfeita continência é um dom de Deus que se alcança infalivelmente com a oração. Considerar o castigo do pecado, ou seja, não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas possuirão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9. Vício oposto à castidade. Notadamente é a luxúria, em todas suas espécies e manifestações. Como vício capital que é, dele derivam outros muitos pecados, principalmente a cegueira de espírito, a precipitação, a inconsideração, a inconstância, o amor desordenado de si mesmo, o ódio a Deus, o apego a esta vida e o horror à futura. Como parte especial da temperança, iremos falar algumas palavras breves sobre a virgindade. A virgindade é uma virtude especial, distinta e mais perfeita que a castidade, que consiste no propósito firme de conservar perpetuamente a integridade da carne por um motivo sobrenatural. Note-se que na integridade da carne pode distinguir-se 3 momentos. Sua mera existência sem propósito especial de conservá-la, por exemplo, nas crianças pequenas. Sua perda material inculpável, por exemplo, na mulher por uma operação cirúrgica ou por violenta opressão não consentida, e no homem por involuntária efusão seminal. O propósito firme e inquebrantável de abster-se perpetuamente por motivos sobrenaturais, dos prazeres venéreos nunca voluntariamente experimentados. O primeiro não é e nem deixa de ser virtude, está à margem dela, pois é algo puramente natural, não voluntário. E o segundo é uma perda puramente material, perfeitamente compatível com o formal da virtude, que consiste no terceiro. Licitude e excelência. A perfeita virgindade, voluntariamente conservada por motivo virtuoso, não só é lícita, senão que é mais excelente que o matrimônio. Consta com toda a evidência pelo exemplo de Cristo e da Santíssima Virgem, pelas palavras expressas do apóstolo São Paulo, pela doutrina da Igreja e pela razão teológica, que nos oferece um triplo argumento. Porque o bem divino é mais perfeito que o humano, o bem da alma é mais excelente que o do corpo, e a vida contemplativa é preferível à ativa. Partes potenciais da temperança. São virtudes anexas ou derivadas, a saber, a continência, a mansidão, a clemência, a modéstia, a humildade, a modéstia corporal, a eutrapelia, que convém exemplificarmos melhor. Conhece com este nome uma virtude especial que tem por objetivo regular, conforme a reta ordem da razão, os jogos e diversões. Santo Tomás, ao descrever esta virtude, faz uma análise acabadíssima, que proporciona os grandes princípios do que poderíamos chamar a teologia das diversões. Começa proclamando a necessidade do descanso corporal e espiritual para refazer as forças debilitadas pelo trabalho em ambas as ordens. O recreio se impõe por uma necessidade física e social,
reclamada pelo bem-estar próprio e alheio, mas deve evitar-se 3 inconvenientes que podem afetá-lo facilmente: recrear-se em coisas torpes ou nocivas, perder totalmente a seriedade da alma e fazer algo que desdiga da pessoa, do lugar, do tempo ou de outras circunstâncias semelhantes. É admirável a doutrina que o Dr. Angélico expõe neste artigo. Vícios opostos à eutrapelia. Contra esta virtude há 2 vícios opostos: um por excesso, que anece a alegria, que se entrega a diversões ilícitas, e outro por falta, a austeridade excessiva, que recusa até mesmo a recreação honesta e sã. Por fim, a estudiosidade. Designa-se com este nome a virtude que tem por objeto moderar, conforme as regras da reta razão, o apetite ou desejo de saber. O homem, como diz Aristóteles, deseja naturalmente conhecer, nada mais nobre e legítimo. Porém, este apetite natural pode se extraviar pelos caminhos do ilícito e pecaminoso, ou exercitar-se além da conta, abandonando outras ocupações mais graves ou indispensáveis, ou menos que o devido, descuidando até mesmo do conhecimento das verdades necessárias para o cumprimento dos próprios deveres. Para regular tudo isto, dirigindo o apetite natural de conhecer conforme as normas da razão e da fé, temos uma virtude especial: a estudiosidade. Esta tem como vício oposto, um por excesso, a curiosidade vã, e outro por falta, a negligência na aquisição da verdade. A curiosidade vã é o apetite desordenado de saber coisas inúteis ou prejudiciais. Pode referir-se tanto ao conhecimento intelectivo como ao sensitivo, dando origem a uma multidão de desordens. Já a negligência na aquisição da verdade, esta pode ser pecado mortal ou venial, segundo a importância ou a necessidade dos conhecimentos a que se refere e o grau de voluntariedade. É gravíssima quando diz respeito às verdades da fé ou aos deveres profissionais e de Estado, cuja ignorância pode prejudicar gravemente os demais, por exemplo, médicos, confessores, ou o Estado matrimonial, da qual a negligência em adquirir o conhecimento dos deveres inerentes a seu estado trarão graves consequências para a família.